Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 19 de março de 2024. Ator que foi o homem mais bonito do mundo faz apelo, Quero Morrer, parte 1. Os olhos azuis de Alain Delon foram os mais cobiçados do cinema ao longo de décadas. Hoje, o ator de 88 anos pede para que o ajudem a fechá-los para sempre. Quero morrer, a vida acabou, disse, segundo o relato do jornal Le Parisien. Com doenças físicas e mentais decorrentes de AIDS, aquele que já foi um dos maiores símbolos sexuais do planeta quer antecipar o fim. Em um vídeo de 2022, numa das últimas vezes em que se mostrou publicamente, o artista anunciou o desejo da morte assistida, ou seja, ser ajudado a acabar com a própria vida. Tomei minha decisão faz tempo. Minha vida foi bela, mas também difícil, explicou. Na Suíça, onde Delon passou a maior parte dos últimos tempos, o procedimento é permitido. Enquanto sua morte natural ou voluntariamente provocada não acontece, o ator se vê no meio de uma disputa. Os 3 filhos Anoushka, Anthony e Alain Fabien acusam a ex-assistente dele, Irmi Rollin, de mantê-lo em cárcere privado e maus tratos. O Ministério Público francês entrou na história. Uma perícia recente concluiu que o velho galã não tem mais discernimento. Com isso, não pode tomar decisões sobre a própria existência. Alheio à sua vontade, Alain Delon foi levado para uma propriedade em Douchy, no norte da França. Seguranças impedem a aproximação de pessoas não autorizadas. Nem o advogado tem mais acesso a ele. Famoso pela atuação em clássicos como Sol por Testemunha, O Leopardo e Rocco e seus irmãos, o ator possui fortuna avaliada em 150 milhões de euros, equivalentes a 800 milhões de reais. O deus do cinema francês esteve no Brasil algumas vezes. Viveu um romance com a atriz Norma Bengel, ícone do cinema nacional que, na maturidade, interpretou Dona Daisy no humorístico Toma Lá da Cá. Na década de 1970, a então modelo Fernanda Bruni e a cantora Rosemarie foram cortejadas, mas preferiram não se render àqueles belos olhos azuis. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda o tema na questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec volta ao tema com uma mensagem do Espírito Bernardino: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo, que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até ao ponto de julgar que, não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas,
tornando-as mais vivas. Grande erro. E certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus, dar-se-á, porém, conheçais esse curso. Sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, e a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim, também como a prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho, da parte do homem, em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Oh! Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas, todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de março de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.